o tema geral da palestra. Sim, aí o pessoal vai entrando, né? Então, só para iniciar, assim, a Endres, que eu nunca pronunciei certo. Eu sou até orientadora dela, né? Mas eu não pronuncio o nome dela, vai falar o nome dela. Essa correto. É mestranda no nosso programa de políticas públicas, né, da Unipampa. Também tem outras participações em outros grupos de pesquisa, também na UFSM, e hoje ela vai falar um pouco, né, sobre os aspectos políticos culturais da sociedade em rede. É um tema que está presente na disciplina de Sociologia 2, porque são temas atuais, né, até para outras áreas, né, porque vai falar dessa nova, vamos dizer, não tão nova, mas dessa sociedade em rede, né, como que ela está se configurando, né, esses dilemas, os desafios que nós temos atualmente com a sociedade em rede. Então, eu passo para a Endrese, né, para ela fazer a apresentação dela e também, né, conduzir a apresentação, a temática, e após, né, eu não sei se você quer intervenções durante ou após, ou pelo chat, eu vou cuidando também, né, aqui no chat, se tiverem algumas perguntas. Eu não sei se você quer apresentar direto, que às vezes tem pessoas que se perdem, né, se apresentar direto e depois as perguntas, não sei como, aí você conduz, tá, nessa parte, eu fico controlando também o chat aqui. Eu acho que a gente pode pedir para o pessoal ir mandando no chat, daí ao final a gente vai respondendo por ordem. Pode ser? Acho que sim, fica melhor, você faz então a apresentação direto, né, como se diz, e depois as perguntas, né? Vocês podem ir fazendo as perguntas, deixando ali no chat, e depois, ao final, são respondidas, né, dialogadas, tá bom? Então, bem-vinda, Endrese, ao nosso debate. Muito obrigada, professora Jaqueline. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos e todas. O meu nome é Endrese Duarte. Eu falo com vocês aqui de Santa Maria. Apesar de estar fazendo o mestrado na Unipampa, no campus de São Borja, mestrado em políticas públicas, eu me aproveitei desse momento de pandemia para o ensino remoto, né? Então, eu sou advogada, sou mestranda, como a professora Jaqueline já falou, sou especialista em Direito Penal e Direito Processual Penal, e também sou pesquisadora do Centro de Estudos e Pesquisas em Direito e Internet, vinculado à Universidade Federal de Santa Maria. Hoje eu vou falar um pouco sobre os aspectos político-culturais da sociedade em rede. Então, a minha fala ela vai ser dividida em 5 grandes momentos. Eu peço que se em algum momento até vocês não estiverem me escutando, que vocês me avisem, abram o microfone e me avisem. Ou se eu estiver indo rápido demais também, vocês me informem, por favor. Bom. Tá, só um pouquinho, desculpa, que eu me esqueci de um detalhe. Gente, a Stephanie, tem aqui uma Stephanie São Martins, ela vai passar a lista de presença lá por cerca de 20 horas, tá? Ela é minha bolsista, então, não só minha bolsista, mas para todos assinarem, tá? E quando ela colocar, então, vocês podem assinar. Só esse detalhe, porque de repente vocês não vão saber quem é a Stephanie que está colocando um link, tá? E aí, bem-vinda também a Stephanie, que está acompanhando aqui conosco, primeira participação como bolsista. Desculpa também a Stephanie aí antes, que eu esqueci desse detalhe. Não, um detalhe bem importante. Temos outra Stephanie. Eu achei que fosse eu, que ela está sempre responsável também, né, pelos formulários que a turma pede. É a Stephanie Quaresma São Martins, não é a Tunis. Não se assustou. Não, calma, não se assuste. Tá, tem mais de uma, mas é a Stephanie São Martins. Quando tiver um link ali, depois vocês podem assinar, mas eu vou também complementar, tá bom? Desculpa intervir, então, vamos lá. Bom, dados os avisos iniciais, né? Então, a minha fala, ela vai se dividir em 5 grandes momentos. Primeiro eu vou falar quem foi o Manuel Castells, o autor que cunhou, digamos assim, o termo e a expressão que a gente usa hoje em dia sobre a sociedade em rede. Depois eu vou explicar o que é essa rede. Depois eu vou falar onde a política se encontra na rede, onde a cultura se encontra na rede. E, por fim, eu vou falar dos gargalos político-culturais da sociedade em rede na atualidade.
Bom, então o Manuel Castells, ele é um sociólogo espanhol que iniciou os estudos na Faculdade de Direito da Universidade de Barcelona em 1958. Nesse período, ele foi exilado pelo regime de Francisco Franco e mudou-se para Paris. Lá em Paris, ele, aos 24 anos, foi considerado o mais jovem professor a lecionar na Universidade de Paris. Posteriormente, ele foi para a Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos, e em 1968. Então, na Universidade de Berkeley, ele começou os estudos propriamente ditos sobre a tecnologia da informação, sobre a sociedade em rede. Segundo a Science Citation Index, ele foi o 6º autor mais citado em pesquisas de 2000 a 2017. E atualmente ele é vivo ainda, ele tem 77 anos, salvo engano, e ele é ministro das universidades da Espanha. Bom, a obra do Castells, que aborda toda a questão da sociedade em rede, ela foi distribuída numa trilogia, que se chama Era da Informação. Então, ela tem 3 livros, né, por óbvio. O primeiro foi publicado em 1996, desculpa, e se chama Sociedade em Rede. O segundo foi lançado em 1997, e tem o título de O Poder da Identidade. E o último foi lançado em 1998 e se chama O Fim do Milênio. Então, o que seria essa rede? O que seria essa sociedade em rede? Para o Castells, a rede é um conjunto de nós interconectados. O nó, ele seria o ponto no qual uma curva se entrecorta. A topologia definida por redes determina que a distância entre 2 pontos, ou posições sociais, dependendo da perspectiva que a gente utiliza, ela é menor se ambos esses pontos forem nós. Oi? Tá cortando, tá picando. Será que não é a tua internet, Luciano? Alguém mais está com esse problema? Aqui tá normal. Agora... Perfeito para mim. Pode continuar. Para mim também. Tá bem. Tá. Obrigada, pessoal. Bom, então, continuando. A topologia definida por redes, ela determina que a distância entre esses 2 pontos é menor se ambos os pontos forem nós de uma rede do que se não pertencerem a essa rede. Então, é muito difícil se conectar, e ali de disposições sociais também, é só o fato da gente pensar, se eu não estou inserida num círculo social, é muito difícil que eu tenha acesso às pessoas que estão nesse círculo. Aqui eu faço uma ressalva, porque existem autores, como o pesquisador brasileiro Jair Ramos, ou o historiador escocês, desculpa, o Neil Ferguson, que apesar deles aplaudirem a teoria do Castells, eles acham importante reconhecer que as redes, elas existem muito antes da internet. O que mudou e fez com que o Castells cunhasse a expressão da sociedade em rede foi a imensa capacidade de conexão dessas novas redes que foram desenvolvidas e melhores distribuídas, talvez, pela tecnologia da informação. Então, qual o impacto disso na sociedade em rede, propriamente dito? O Castells, então, ele cunha o termo TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação, e como a sua evolução ela impacta no desenvolvimento da sociedade. Então, ele diz que a gente passa de um capitalismo industrial para o capitalismo informacional, onde antes o produto da indústria ele era o objeto central das negociações e de toda a construção social, agora a gente tem a informação como sendo esse centro. Por óbvio, isso vai impactar as relações de trabalho e, consequentemente, a produção e também as relações sociais e a cultura. A gente sabe, pelo estudo da história, e aqui eu sei que eu tenho colegas que são bastante próximos dessa área do conhecimento, que todas as relações sociais e culturais elas vão ter um reflexo nas relações produtivas, na relação da sociedade com o capital. Então, aqui eu trago uma linha do tempo, digamos assim, que eu não vou me aprofundar muito, porque a gente tem muito pouco tempo aqui, né? Mas o desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, então, ele começou num contexto bélico. Muitas das tecnologias que a gente tem hoje em dia, e eu digo tecnologia que seja um fogão a gás, que seja a TV que a gente usa, o celular, o computador, até mesmo a luz elétrica que a gente tem, elas foram desenvolvidas num contexto militar, num contexto do Estado, para otimizar esse caráter bélico,
e elas foram adaptadas para a população ao longo do tempo. Por exemplo, em 1960, a gente teve, então, o surgimento dessas tecnologias de informação e comunicação. O protótipo, digamos assim, da internet, que foi a ARPANET, ela foi desenvolvida num contexto militar para comunicação, e só lá por 1973 que a gente teve o primeiro computador de uso pessoal. E desde então, a tecnologia ela vem se desenvolvendo muito rapidamente, e não só num contexto, a gente tinha primeiro os Estados Unidos como berço da tecnologia, e hoje em dia a gente vê a China também como uma potência mundial no ramo da tecnologia, e é só ver, por exemplo, que isso é representado pelas marcas de celular que estão no mercado hoje em dia. Bom, então eu trago agora um pouco, saindo dessa timeline, né, dessa linha do tempo, um caso que foi muito emblemático no uso da tecnologia, que foi o caso da Cambridge Analytica e do Facebook. Então, o que foi? A Cambridge Analytica ela é uma assessoria política que dirigiu a campanha digital do Trump em 2016, e ela utilizou um aplicativo do Facebook, salvo engano, era tipo um joguinho daqueles que tem no Facebook, sabe? Para coletar as informações privadas de 87 milhões de usuários, sem o conhecimento deles. Então, isso é bastante preocupante, porque é um número muito alto de pessoas que teve a sua privacidade violada por uma empresa privada. Então, a empresa, depois, ela utilizou esses dados para mandar aos usuários uma publicidade política especialmente adaptada e elaborar informes detalhados para ajudar o Trump a ganhar a eleição contra a candidata democrata Hillary Clinton. Se alguns de vocês se lembrarem daquele período das propagandas eleitorais da época, ele teve ataques à honra da Hillary Clinton e teve disseminação de discurso de ódio, de desinformação sobre a candidata, ligando ela a algumas redes de contraventores e coisas assim. Então, toda essa propaganda, depois eu vou falar um pouco mais, vou me aprofundar um pouco mais nessa questão, ela foi feita, pensada especialmente para aquelas pessoas que estavam indecisas. A gente sabe que no contexto político, nós temos a polarização, principalmente nos últimos anos. A gente viu isso e vivenciou isso aqui no Brasil, da polarização dos discursos políticos, e então o foco, digamos assim, a virada de jogo da política, ela vai se dar naquelas pessoas que não estão decididas ainda. Eu me identifico um pouco com aquele candidato, mas ao mesmo tempo eu não sei se eu daria o meu voto a ele. Então, esse uso dos dados pessoais desses usuários do Facebook, ela teve esse caráter de virada do jogo, de pegar eles naquela dúvida e converter essa dúvida em um voto certo. Aqui eu trago uma citação do livro A Sociedade em Rede, do Castells, na qual ele diz: o poder dos fluxos é mais importante que os fluxos de poder. E eu me questiono e questiono vocês também. Será mesmo? Será que o poder desses fluxos é mais importante que os fluxos de poder? E eu me questiono isso porque a gente sabe que ao longo da história, toda a perspectiva da história, ela é contada do lado dominante. Ou seja, o descobrimento do Brasil, ele foi contado pelos portugueses que chegaram aqui e dominaram os povos indígenas, né, os povos originários. E a história, ela sempre vai ter esse recorte. Então, a não ser que seja um trabalho muito, muito contínuo e muito forte, a gente ainda vai ter esses fluxos de poder influenciando mais do que o poder desses fluxos. Por exemplo, eu, Endrize, sozinha, levando uma bandeira, e daqui a pouco, sozinha, não consigo realmente fazer uma mudança. E eu me unindo a outras pessoas, eu crio um fluxo que seja considerado significativo. Mais adiante, eu também vou me aprofundar um pouco mais nessa questão. Então, vamos passar para o próximo momento, que é onde a política ela se encontra entre os nós dessa rede. Aqui eu vou precisar falar um pouco do contexto brasileiro, de como a política ela foi influenciada e ela é influenciada pelas tecnologias da informação e da comunicação. E vou trabalhar um pouco sobre os meios de participação popular na política.
Então, a gente sabe que num país de proporções continentais, como é o Brasil, a tecnologia e a internet, elas desempenham uma função de aproximar as populações dos tomadores de decisão. Eu, em Drise, aqui no interior do Rio Grande do Sul, muitas vezes não tenho um acesso aos legisladores, ao poder executivo do meu próprio estado. A não ser que eu vá a Porto Alegre, né, e me envolva um pouco mais, eu não poderia, digamos, sem a existência da internet, hoje em dia eu não teria essa facilidade de acesso. O que dirá, então, de Brasília, né? A gente sabe que é muito caro viajar, está muito caro, né, viajar para esses lugares, e a gente já tem um histórico de pouco engajamento político, de pouco conhecimento sobre os meios pelos quais a população, no geral, ela pode chegar nesses centros, ela pode se inteirar desses assuntos. Então, a tecnologia e a internet, principalmente, elas chegaram para tentar encurtar essas distâncias, para cortar o caminho. Aqui eu trouxe alguns exemplos de como a tecnologia está sendo aplicada ou usada, né, os meios disponibilizados pelo poder público para que a gente possa ter acesso a dados, a informações e até mesmo a nos engajarmos mais ativamente na atividade legiferante e, enfim. O Data Senado é um exemplo desses, né, junto com o site da Câmara dos Deputados e o E-Cidadania. No site do Senado, a gente pode propor leis, né, participar dos debates sobre leis que estão sendo consideradas pelo plenário, opinar sobre os projetos que já existem lá. No site da Câmara também a gente tem a possibilidade de seguir propostas de lei, assim como a gente segue alguém no Instagram, digamos assim, a gente vai lá, olha uma pauta que seja interessante e tem a opção de receber notificações sobre o andamento dessa pauta. A gente também pode seguir deputados, e isso é uma das coisas que eu acho mais importante, porque muitas vezes a gente ouve assim, as pessoas votam e na próxima eleição, se tu perguntar, eles nem sabem em quem eles votaram na última eleição. Então, a gente tem essa oportunidade de, se tiver um deputado eleito, colocar uma notificação, se tiver um deputado eleito, colocar uma notificação, pedir uma notificação, pedir alguma coisa assim no site da Câmara, e daqui a pouco seguir as propostas e seguir a atividade desse deputado. E também a gente pode receber alertas do plenário. Questões feministas, questões de gênero, questões de violência, os povos originários, essa semana mesmo a gente teve um debate sobre essa questão da demarcação de terras, do marco temporal. Então, a gente pode, através desses sites, desses mecanismos, a gente pode acompanhar tudo isso mais de perto. A gente também tem os portais da transparência, tanto em nível municipal, estadual e da União, e também o E-Cidadania. O E-Cidadania ele vai funcionar mais ou menos como funciona o Senado, ele tem até um link direto para todas essas opções que eu citei antes no Senado. E o portal da transparência, ele tem, a gente sabe, acompanha, né, nos jornais, que tem muitos casos de corrupção que foram trazidos à luz por causa do que está publicado nesses portais da transparência. Mas a questão é, será que a gente, enquanto população, e aqui eu também digo, porque a gente está num núcleo acadêmico, mas digo assim, a grande parte da população que muitas vezes não tem nem acesso à educação, será que eles vão saber o que fazer com essas informações que estão disponíveis ali? Eu também vou me aprofundar um pouco mais sobre isso adiante, porque às vezes a gente não tem o básico, né, que seria uma educação formal de qualidade, que dirá essas decorrências, né, sobre questões políticas e afins. Bom, também temos os aplicativos de gerenciamento da atividade pública, e isso é bastante comum quando a gente vê no contexto de smart cities, as cidades inteligentes. Daqui a pouco, por exemplo, eu posso acompanhar as obras que estão fazendo nos acessos aqui de Santa Maria, através de um aplicativo que vai me dizer a data prevista para essa obra terminar, qual é a estimativa de gasto nessa obra, quanto já foi gasto, e daqui a pouco ele soa algum alerta nesse aplicativo de que está demorando mais do que o previsto, ou de que está sendo gasto, está sendo superfaturado, coisas assim. Eu até já deixo uma pergunta para o pessoal, se alguém aqui se interessa pelo tema de cidades inteligentes, por essas temáticas, a gente pode ver para trazer alguém que seja mais, que compreenda um pouco mais desse ramo, né?
e eu posso trazer, falar com a professora Jaqueline, a gente traz para palestrar para vocês. E por fim, mas não menos importante, com certeza, a questão da mobilização social na internet. A gente tem, através das redes sociais e de sites de abaixo-assinado, como seria a Avaz. As redes sociais, a gente sabe que elas têm sido um porta-voz. Como eu disse antes ali, às vezes a Indrize sozinha ela não vai conseguir provocar uma mudança na sociedade como ela gostaria, mas ela pode encontrar outras pessoas que defendem as mesmas pautas, que levantam as mesmas bandeiras que ela, e unidas essas pessoas podem tentar provocar alguma mudança na realidade. Diante disso, eu trago a Primavera Árabe, que aconteceu em 2010. Alguns especialistas dizem que foi a primeira revolução dos smartphones, digamos assim, que ela foi uma onda revolucionária de manifestações e protestos que ocorreram no Oriente Médio e no Norte da África em dezembro de 2010. As redes sociais, então, elas funcionaram como um combustível para as revoluções do mundo árabe. Eu não sei se vocês conseguem ver, essa imagem está um pouco pequena, mas ali tem um homem segurando cartaz dizendo Facebook contra todas as injustiças, né? Então, o que aconteceu na Primavera Árabe? A população, e a gente sabe, né, que o mundo árabe ele é muito restrito, e a população de lá, ela começou a se unir através das redes sociais. Se eu não me engano, o Twitter teve um caráter bem central nessa época, para eles relatarem violações de direitos humanos, posturas ditatoriais de alguns governantes, e somado a essa indignação da população, a gente teve uma participação ativa de jornalistas e de veículos jornalísticos, né, através de publicizarem tudo isso que estava acontecendo lá, né? Porque às vezes a gente tem um contexto político muito fechado e depende dessas correntes alternativas para ter o conhecimento do que está acontecendo. Um exemplo disso também é o que a gente vem acompanhando no Afeganistão, agora com a volta do Talibã. Tem muitas pessoas que estão usando as redes sociais e que estão transmitindo através da internet enquanto elas podem aquilo que a gente não consegue ver e não consegue ter acesso por estar fora daquele país, né? Deixo mais uma vez uma pergunta para o pessoal, que se tiverem interesse sobre tema que envolva terrorismo, que envolva cooperação internacional diante de um contexto terrorista, eu conheço a minha sócia, ela pode vir falar para vocês algum dia, a gente pode combinar. Só deixem aí no chat que a gente aborda essa questão com um pouco mais de profundidade em outro momento. Além da Primavera Árabe, em decorrência da Primavera Árabe, a gente teve outros dois movimentos. O Occupy Wall Street, que foi em 2011 nos Estados Unidos, e as Jornadas de Junho em 2013 aqui no Brasil. O próprio Castells, ele publicou um livro analisando essas manifestações, e o título do livro, se não me engano, é Redes de Indignação e Esperança, que ele basicamente vai abordar a internet enquanto rede de esperança, a internet para ela dar voz ou amplificar essa voz das pessoas que estão ali a ponto de explodir. Então, a gente vai publicizar isso através da internet. Bom, o movimento dos Estados Unidos, ele foi um protesto contra a desigualdade econômica e social, a ganância, a corrupção e a indevida influência das empresas, sobretudo do setor financeiro, no governo dos Estados Unidos. E as Jornadas de Junho, a gente acompanhou pela grande mídia também, foram protestos que inicialmente eram contra o aumento das tarifas do transporte público, mas revelaram a insatisfação geral da população brasileira com a classe política, com corrupção, com problemas que envolviam a saúde, a educação. Então, a tarifa do transporte público ela foi o estopim, mas diante disso se somaram outras dores da sociedade brasileira que acabaram culminando nas Jornadas de Junho. Agora eu passo, então, para onde a cultura vai se encontrar entre os nós dessa rede. A gente pode observar o próprio uso da internet como um fator da globalização, e dá para dizer até que ele se retroalimenta, porque a gente não vai ter esse intercâmbio de informações, a gente não vai ter esse intercâmbio de culturas
se não tivesse a internet, seria um pouco diminuído, mas ainda assim ele já acontece há muito tempo. Então, diante desse multiculturalismo, dessa globalização, tem 3 pontos maiores, né? Que é a interatividade, as comunidades virtuais e os conflitos de interesse dentro desse espaço que é a internet. A interatividade, ela basicamente vai dizer que os múltiplos centros de disseminação de informação dentro da rede, então eu, Endrize, assim como eu posso disseminar informação, eu também sou receptora de informação, então eu, enquanto um nó dentro dessa rede, posso ser tanto receptora quanto disseminadora. E também temos as múltiplas formas de interpretação da informação. Pierre Levy, no livro dele que fala sobre a cybercultura, ele vai dizer que desde o surgimento da escrita, e como um propósito do surgimento da escrita era da gente perpetuar aquela mensagem. Né? Então, digamos assim, aquilo que foi escrito há 1000 anos tem que ser compreendido hoje da mesma forma que foi escrito lá atrás. Aquilo que eu escrevo hoje vai ter que ser compreendido da mesma forma. Então, eu me questiono, há mais de uma interpretação sobre a essência de uma mensagem? Uma mensagem, ela não tem que ser compreendida e interpretada naquilo que a essência dela quer dizer? A gente vai ver que essa influência das múltiplas formas de interpretação, ela vai ter um gargalo, ela vai representar uma mazela nesse mundo virtual. Então, também vamos abordar agora as questões das comunidades virtuais, que seriam a união dos interesses afins. O virtual, assim como no real, ele vai ter o caráter de aproximar pessoas que pensam parecido. Então, no meu núcleo de amigos, eu vou ter pessoas que pensam parecido comigo. Então, a gente tem também a questão da liberdade de manifestação, que eu trouxe ali como irrestrita ou restrita, né? As pessoas têm no geral, essa percepção de que, eu posso falar o que eu quiser, afinal, eu estou na internet, né? Uma terra sem lei, praticamente. Mas não é bem assim, a gente sabe. E as novas formas de opinião pública. Então, essa liberdade de manifestação, essa questão da união de interesses afins, eu vou abordar um pouco mais depois, ela acontece, ela estimula a exacerbação dos discursos. Então, eu, Endrize, vou me unir somente com pessoas que pensam igual a mim, eu vou levantar uma bandeira, eu não vou ouvir o outro, que é diferente, porque o diferente é estranho. Isso também tem acontecido hoje em dia, porque a gente percebe fluxos migratórios. Então, aquilo que a gente vê na internet muitas vezes não é verdade sobre uma cultura e a gente ainda assim está rechaçando a cultura. Um aspecto que foi muito forte agora durante a pandemia de Covid-19 foi a questão da xenofobia. Então, muitas pessoas falando, julgando costumes chineses como se fossem algo, generalizando alguma situação, né, naquele contexto, e dizendo, não, todo chinês come isso, todo chinês faz isso, então é por isso que a gente está sofrendo o que está sofrendo hoje em dia. E não é bem assim, a gente tem que compreender que são culturas diferentes da nossa, e tudo bem eu achar que eu não faria o mesmo, mas eu preciso respeitar. Assim como a gente vê uma mulher de hijab daqui a pouco, ou ver uma cultura diferente, a gente tem que compreender que os outros também podem olhar para a nossa cultura e pensar que não fariam isso. Um dos pontos, a gente pode pensar que, por exemplo, na Índia, não se come carne de vaca. E para nós aqui é algo extremamente comum. Então, são recortes, são culturas diferentes, a gente tem que respeitar. A gente nem sempre vai ter que se munir de pessoas e se cercar de pessoas que pensam igual. Às vezes, o pensar diferente tá tudo bem, entendeu? Ele vem para enriquecer, ele vem para contribuir com o nosso crescimento. E também as novas formas de opinião pública. Então, assim, na rede social a gente tem o tribunal da internet, né? Então, a gente tem que entender que ali é um recorte. Às vezes esse recorte, ele vai mostrar só um lado da história. Eu não estou dizendo que aqui se aplicam a todas as histórias, né? Mas a gente tem que ter esse senso crítico. E aqui eu vou bater muito na tecla da gente ter um conhecimento de como que podem acontecer essas influências dentro da internet e da gente ter senso crítico para daqui a pouco não virar aquele conhecido troll da internet, né? E temos também os conflitos de interesse.
A gente tem a questão das comunidades virtuais que aproximam os interesses afins, mas também temos os conflitos de interesse baseados naquelas mídias voltadas para a emoção. E isso a gente vai ver que nas fake news, por exemplo, que também está muito em voga agora, a desinformação e as fake news, que é algo que apela para o emocional, que a pessoa vai primeiro se sentir muito indignada, ou vai se sentir com muita pena daquela situação, e aí ela vai reagir, ela não vai ter aquele senso crítico de pensar, deparar um pouco, pensar e dizer, talvez a coisa não seja bem assim, talvez esse seja um recorte da realidade, vou esperar e vou ver como que eu vou reagir sobre isso. E às vezes também a gente não precisa ter uma opinião sobre tudo, né, pessoal? A gente está, digamos assim, nesse contexto da internet, a gente fica sendo instigado, sendo estimulado a emitir uma opinião sobre tudo e nem sempre a gente precisa ter uma opinião formada. E também tem a questão dos controles de fluxo transfronteiriços. A internet, ela não tem fronteiras. Como eu estava falando antes, às vezes a gente acaba reagindo de maneira exacerbada diante daquele que é diferente. Então, a gente tem que ter esse senso crítico, porque daqui a pouco eu estou emitindo uma opinião que, através de fronteiras que não tem na internet, mas que tem fisicamente e culturalmente, eu posso estar ofendendo alguma outra pessoa, alguma outra cultura, alguma outra crença. Bom, agora eu vou tratar dos gargalos político-culturais da sociedade em rede e também vou trazer isso mais para perto de nós. Eu peguei dados aqui do Brasil para a gente poder ter um pouco mais essa compreensão daquilo que está perto da gente, para compreender como que isso influencia a nossa vivência. No Brasil, o total de usuários, de acordo com o Comitê Gestor da Internet no Brasil, o total de usuários da internet aqui são 134 milhões de pessoas. Desses 134 milhões, 99% usam o celular. Desses 134 milhões, 58% usam exclusivamente o celular. E por que eu trouxe o uso exclusivo do celular? Ele é problemático em razão dos pacotes de dados. A gente também viu agora, durante a pandemia, essa questão de alunos, principalmente do ensino regular, fundamental e médio, não conseguirem ter acesso às aulas porque o pacote de dados do celular não compreendia, não permitia o acesso a esses aplicativos nos quais, por exemplo, o Google Meet, onde era transmitida as aulas. Então, ele até recebia a matéria no WhatsApp, se a professora mandava, mas a aula propriamente dita pelo Google Meet ele não conseguia ter acesso. Então, a gente sabe que aqui, por exemplo, eu compro um pacote de dados pré-pago, pós-pago, tenho as ligações e tudo mais, mas as operadoras, elas facilitam e às vezes dão até acesso grátis ao WhatsApp, acesso grátis a Facebook. Então, isso vai estimular o uso desses aplicativos, mas também vai limitar o acesso a outros. Por exemplo, quem não tem aquela tia do Zap, o tio do Zap, que pega e manda uma notícia que é extremamente sensacionalista. Com certeza alguém tem essa pessoa na família ou conhece algum amigo que manda, que a pessoa às vezes nem abre o link, ela simplesmente vai lá e compartilha. Então aí a gente tem aquela questão do apelo às emoções, né? Do, meu Deus, eu preciso... Eu lembro que uma vez eu compartilhei isso, gente, e eu sempre conto essa história porque eu fiquei muito indignada depois, que falava de... Eu não me lembro em que ano foi, mas era uma notícia no Facebook, que falava de um ditador africano, do continente africano, e agora vou ser bem generalista, porque eu não me lembro do país, que ele, sei lá, amputava crianças e prostituía meninas. Enfim, uma coisa muito sensacionalista. Aí eles estavam compartilhando algum abaixo-assinado para a ONU fazer alguma coisa. Não me lembro muito bem. E eu compartilhei. Eu li aquilo e compartilhei na hora, porque eu fiquei muito indignada. Depois eu vi no Fantástico que aquilo ali era uma história muito antiga, que aquele ditador já estava até morto. Então, assim, eu fiquei muito indignada porque eu pensei, talvez se eu tivesse ido buscar a informação em outro lugar, eu não teria passado essa vergonha, né? Mas na época não se falava muito disso, eu também não estava nem na faculdade, não tinha nem começado a pesquisar o tema, e levei como uma lição. Agora, hoje em dia, toda vez que eu recebo uma notícia, eu paro e penso, será que é isso mesmo que eu estou lendo?
Será que não é um recorte? Será que não é uma perspectiva? Será que não foi tirado de contexto? Então, aqui, a gente sabe que as mazelas da sociedade em rede, elas acompanham, então, o percurso da humanidade diante de grupos e estruturas dominantes que se adaptam mais rápido do que nós conseguimos acompanhar. O Manuel Castells, no livro dele mesmo, ele diz que as elites, né, envolvidas na criação das tecnologias, elas aprendem fazendo. Elas fazem as tecnologias que nós utilizamos hoje e elas conhecem essa tecnologia da perspectiva do criador. Enquanto o resto da população, ela vai aprender usando essas tecnologias. Eu sei que tem pessoas da comunicação, do jornalismo, que estudam o Castells. Eu tive contato com ele por causa do CEPED, né? Não é algo que a gente estude no direito, né? Durante a faculdade de Direito. E a gente vai ter, né, essas outras áreas do conhecimento, eles têm, então, a questão dos nativos digitais, que são as gerações, né? Por exemplo, eu fui ter acesso a um computador quando era criança ainda. Não me lembro que idade eu tinha, a gente teve o primeiro computador. Já os meus pais foram ter acesso depois de adultos, praticamente, sabe? Então, eu já aprendi algumas coisas porque eu tinha essa coisa mais desinibida de ir mexendo e aprendendo. E eles não, eles iam um pouco mais de cautela justamente porque tinham medo de fazer algo errado. Então, dos meus avós e dos familiares mais velhos da minha família, então a gente nem sabe. Eu tenho uma amiga minha que a avó dela, quando a gente era criança, a avó dela tinha medo que ela pegasse um vírus do computador. Então, é algo assim que é muito fora daquela realidade. O que eu já não posso dizer, por exemplo, da minha sobrinha. Ela tem 2 anos, ela vem aqui em casa, a gente tem um radinho a pilha, e ela simplesmente passa o dedo, assim, como se aquele radinho a pilha fosse um smartphone. Então, ela com 2 anos já tem uma vivência tecnológica muito mais ampla do que talvez eu, quando tinha a idade dela. Muito provavelmente muito mais do que eu, quando tinha a idade dela. Porque ela vê a gente usar. Então, a gente tem toda essa questão. Se ela de ver a gente usar consegue pensar no jeito que se usa um smartphone, imagina as pessoas que criam essas tecnologias e dispõem, digamos assim, criam esses limites nos quais a gente vai usar essa tecnologia depois. Aqui eu trouxe 3 problemas, né, que me parecem os mais alarmantes no contexto da tecnologia da informação. Como eu estava dizendo antes, aquela questão dos discursos hegemônicos, de atrairmos pessoas que pensam igual, de frequentar os mesmos grupos na internet, isso vai ajudar na criação de uma bolha informacional. Vocês lembram que tinha um filme do menino que era criado dentro de uma bolha de plástico, para ele não ter contato com o mundo, então ele não tinha contato com germes, então ele foi desenvolvido pela mãe dele. A bolha informacional, ela tem mais ou menos o mesmo princípio, ela tem mais ou menos a mesma função. Ela vai te cercar, baseado nos teus hábitos de pesquisa na internet, os algoritmos da internet, eles vão memorizar as tuas escolhas e eles podem fazer com que você receba apenas aquelas informações que você gosta. Ou seja, ele sabe os sites que você gosta, ele sabe as pessoas que você conversa, ele sabe as pessoas das quais tu recebe conteúdo, e aqui a gente tem a questão dos influenciadores hoje em dia, que é bastante forte, que inclusive é uma profissão. Então, o algoritmo ele vai se ocupar de te mostrar aquilo que tu gosta para que tu fique mais tempo dentro daquela rede social. Assim, pode surgir esse ambiente online em que está exposto apenas informações e opiniões que confirmam aquilo que tu acredita, ocultando todas as posições divergentes. Quem aqui nunca pesquisou alguma roupa, alguma coisa que queria muito comprar na internet, foi lá e olhou um air fryer, só para saber quanto que era? Daqui a pouco tu olha, tá andando no Facebook, né, circulando no Facebook, e recebe propaganda de um air fryer. Daqui a pouco, toda a tua rede vai estar tomada de propagandas de air fryer, de propaganda de tênis, de algo que você procura. Então, o algoritmo, ele funciona assim. Ele vai te mostrar mais daquilo que tu gosta. A gente tem a questão também da dificuldade, então, do acesso à tecnologia. Apesar de termos 134 milhões de usuários da internet aqui no Brasil, 26% da população, 1 em cada 4,
ainda não tem acesso à internet. Ou porque não sabe usar, ou porque não tem interesse, ou porque muitas vezes não tem o aparato físico para poder acessar a internet. Então, eu moro no centro de Santa Maria, tá? Alguns meses atrás eu morava num bairro, não tão afastado do centro ainda, era bem central o bairro, mas toda vez que chovia tínhamos problema na internet. Eu não conseguia acessar nada, nem e-mail, nem no celular. E por quê? Porque as ligações dos cabos da rua, quando chovia, tinha uma caixa na rua, e conforme iam fazendo ligações novas, essa caixa alagava, e a minha ligação, que era muito antiga, ela acabava afundando e parava de funcionar. Eu sei que em São Borja também vocês têm um problema muito seguido com a questão da internet, por causa da operadora de internet. Me corrijam se eu estiver errada, que se eu estiver falando bobagem, por favor. E isso inviabiliza. Eu vejo porque, por exemplo, eu dou aula numa turma de Direito da Unipampa, muitas vezes o pessoal não consegue, sabe? E não só da internet, às vezes por questão de energia elétrica. A gente sabe agora que vai ter um aumento na energia elétrica e isso dificulta o acesso das pessoas à informação e às vezes as pessoas usam exclusivamente a internet para informação, né? O pessoal está deixando um pouco de lado a questão da TV, do rádio. E também aqui, voltando, né, a falta de conhecimento. Tem muita gente que não se arrisca porque não consegue ter alguém que ajude ela nessa iniciação na internet, não tem alguém que não tem acesso, às vezes, a um curso, e para a gente que está no meio acadêmico, parece até um pouco distante essa questão da, para que vai procurar um curso para mexer no computador? O que há não muito tempo atrás era bastante comum para quem estava começando, né? Esse uso da tecnologia. Então, a gente tem que ter essa consciência de que fora dos círculos que a gente convive também. A Jennifer, agora eu abri um chat aqui que fala o dilema das redes. A Netflix está cheia de documentários que falam sobre essas questões da internet. Tem Coded Bias também, que eu vou digitar aqui no chat, que é um outro documentário que ele aborda essas questões problemáticas da sociedade em rede, da internet, e isso tudo poderia ser evitado com a educação, né? Eu penso que principalmente agora, no contexto da pandemia, isso explicitou muito essas dificuldades que a gente ainda tem. Quantas vezes a gente não viu no jornal, por exemplo, crianças que iam para o meio da lavoura para pegar um sinal da internet para poder receber a lição de casa? Então, são pontos que ainda deixam a desejar. A gente tem uma população online muito extensa, mas, ao mesmo tempo, a gente tem problemas muito próximos da gente que ainda precisam de solução. Decorrente desses problemas maiores, assim, a gente tem a desinformação. A gente sabe que agora tem acontecido uma campanha muito forte para combater a desinformação. Principalmente agora, no período da pandemia, a gente teve, até a ONU cunhou um termo que é a infodemia, né? É uma pandemia de informação, às vezes de qualidade, às vezes não, mas o excesso de informações que a gente não consegue selecionar. A gente simplesmente é receptor de tantas coisas que não sabe aquilo que selecionar. Ah, mas tomar vitamina C melhora, mas outro diz que não. Mas tomar banho de sol previne coronavírus. Tomar ivermectina cura do coronavírus. Então, são muitas informações que dificultam o próprio enfrentamento da pandemia. A gente deixa de pôr o nosso foco, de pôr o foco do Estado no enfrentamento da pandemia e vira uma distribuição de problemas, porque um espalhamento, né, dos problemas, porque ao invés de a gente estar focado no enfrentamento da pandemia, daqui a pouco a gente vai ter que começar a cuidar as notícias falsas sobre as doenças. Há poucos dias eu escrevi um artigo que fala sobre o impacto da desinformação na saúde dos povos originários. Porque eu li uma notícia que na prefeitura de Pau d'Arco, se não me engano, no Pará, o prefeito decretou lockdown somente para
povos indígenas da região, sabe? E porque sei lá de onde surgiu a notícia de que o coronavírus se disseminava mais facilmente entre essa população. Imagina um absurdo, né, pessoal? Num contexto assim de você ser proibido de ir e vir, porque não era nenhuma informação oficial, mas a prefeitura foi lá e emitiu um decreto proibindo a circulação de pessoas por causa disso. As questões de discurso de ódio também, durante a pandemia, isso teve um aumento, principalmente relacionado a questões de xenofobia. A gente agora vendo também a questão do Talibã lá no Afeganistão, a questão do discurso de ódio e da intolerância contra outras crenças e outras culturas que não sejam a nossa, ou que fujam um pouco desse contexto de cultura ocidental, né, cultura norte-americana. Os incidentes de cibersegurança, quem aqui não acompanhou o caso do TJ, né? Nós ficamos vários dias sem poder trabalhar porque o site do TJ tinha sido hackeado. Então, é algo que impacta a vida de todos. Eu, enquanto advogada, dos meus clientes, enquanto precisando de alguma coisa, principalmente nesse contexto de pandemia, porque a gente sabe que a questão de medicamentos ela é judicializada, a questão de leitos em hospitais também é judicializada. Então, é algo que é preocupante para toda a sociedade, porque eu posso não estar precisando agora. Pode alguém da minha família não estar precisando agora, mas e se precisar, sabe? Tive clientes que tiveram que esperar vários dias para um desbloqueio de contas, as pessoas precisando do dinheiro para comer, e não tinha o que fazer, porque estava hackeado, né? E também os incidentes de proteção de dados. Como eu falei do próprio caso da Cambridge Analytica, é muito importante que a gente compreenda, principalmente agora com a entrada em vigor da totalidade da Lei Geral de Proteção de Dados, é muito importante que a gente tenha esse cuidado diante da hiperexposição que a gente sofre nas redes sociais. E eu não digo só da hiperexposição, assim, de colocar um CPF, por exemplo, nos stories do Instagram. Aquela foto que a maioria das pessoas tirou do cartão de vacinação. Vocês sabiam que tem um dado pessoal naquela foto? E que aquilo ali pode ser usado sem o nosso consentimento? Por exemplo, agora a gente está vendo a questão de um passaporte da vacina. Não sei se vocês ouviram falar. Mas ali tem o lote da nossa vacina, naquele cartão de vacinação. Então, daqui a pouco eu quero viajar para o exterior, vão pedir se eu estou vacinada, eu vou ter que colocar, então, informar o lote da minha vacina para eles saberem em que data eu me vacinei. E digamos que alguém pegou ali a foto do meu cartão de vacinação, não se vacinou e usou o lote da minha vacina e colocou os meus dados como nome completo e algumas outras coisas que a gente publica nas redes sociais. Então, são coisas, assim, que às vezes parecem estar muito distantes da nossa realidade, mas, de certa forma, elas ainda nos tocam ou têm a capacidade de tocar alguma pessoa que é do nosso círculo, né? Aqui em casa eu até brinco, os meus pais estão assistindo agora, mas eu sempre digo assim, desconfia quando a oferta é boa demais, desconfia quando as coisas são de graça na internet, porque alguma coisa por trás eles vão tentar pegar. A minha mãe até brinca, às vezes ela tá com dúvida de alguma coisa no celular ali, ela diz, será que não vão roubar os meus dados? Mas é ter esse senso crítico, da gente parar diante daquela situação e pensar duas vezes antes de tomar uma atitude que daqui a pouco não tem volta. Agora, pessoal, eu vou passar. Eu vi que o pessoal estava sugerindo alguns documentários e eu vou deixar 3 sugestões de livros que abordam casos reais dessas questões que eu trouxe para vocês hoje. Que é A Máquina do Ódio, que foi escrito pela Patrícia Campos Melo, de uma situação de ataques de violência digital contra ela e o uso de fake news e desinformação sobre ela, né? Que não afetou só ela, afetou toda a família dela. Esse livro me impactou bastante e assim, eu recomendo para todo mundo mesmo, porque é uma leitura que é muito próxima. A Patrícia, ela é brasileira, foi num contexto aqui no Brasil, então, realmente, quem puder comprar esse livro, quem puder conseguir ele, leia. O cyberpopulismo também, que vai ser muito aplicado agora a questões de política, ele fala de como
o populismo, de como comportamentos totalitários eles se adaptaram ao contexto da tecnologia, por isso o cyber ali na frente, e ele vai fazer toda uma releitura. Ele é um livreto. Deixa eu ver. Tá aqui. Esse livro aqui, ó, ele é bem pequenininho, mas é uma leitura interessante também para a gente começar a pensar de que formas propaganda eleitoral, algumas atitudes, alguns posicionamentos de políticos e de crenças, né, políticas, elas podem afetar a nossa realidade, eles podem acabar, daqui a pouco, violando direitos humanos, direitos fundamentais da gente. E, por fim, Os Engenheiros do Caos, do Giuliano D'Empoli, que também vai falar sobre a propaganda de fake news, a disseminação de fake news, o uso de robôs e de algoritmos para alcançar esse caráter viral da desinformação. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Desculpa se eu falei um pouco rápido, mas é bastante coisa. Eu queria trabalhar um pouco mais, aprofundar alguns pontos. Infelizmente, a gente não consegue abordar tudo, mas era isso, pessoal. Aqui estão os meus 2 e-mails, o e-mail institucional em particular, caso vocês queiram tirar alguma dúvida ou trocar alguma ideia. Obrigada, Endrize. Uma excelente explanação. É muito mesmo, como você disse, é muita coisa, já, mas é um pouco, né, desse apanhado, dessa complexidade dessa sociedade em redes, né, que nós estamos vivenciando, mas já trouxe bastante elementos para nós refletirmos e até estabelecer um diálogo aqui, né? Alguns escreveram no chat, eu até pergunto, né, se esses alunos que escreveram no chat querem falar, ou outros, né? Aí fica aberto agora para nós dialogarmos. Não só perguntas, mas também reflexões, né? Vocês podem trazer algumas reflexões. Então, está aberto tanto pelo chat como pelo microfone. Tem dois no chat que escreveram, que foi o Edemar e o Júlio. Eu não sei se vocês... Eu vou só fazer uma pergunta para a colega, assim, ó. Qual é tu como advogada, né, e mestrando em políticas públicas, o que tu acha da criminalização das fake news? Não sei se tu escutaste isso. Então, como tu falaste, eu também já houve a oportunidade de eu replicar coisas sem ter a devida conferência, né? E a gente vê que as pessoas estão se utilizando da questão de liberdade de expressão para justificar toda essa baderna. Né? Eu queria que tu colocasse essa questão da criminalização dos que divulgam e disseminam as questões das fake news. Ótima pergunta, Luciano. Isso tem sido bastante debatido, até porque tinha um projeto de lei, né, sobre a questão das fake news. Eu não acho que criminalizar um comportamento resolva, porque a gente vê, assim, na realidade, né, que, por exemplo, a criminalização das drogas e criminalização de vários outros comportamentos, ele não resolve o problema, ele só vai jogar para baixo do tapete, né, o problema vai continuar ali e vai cada vez mais aumentando. Eu acho que a gente tem que ter, para mim, quase sempre a resposta vai ser educação. Vai ser uma questão de regulação, de moderação das redes sociais, e daí é um debate um pouco mais amplo que eu acho que envolve o poder público cobrar dessas empresas privadas, que são como, por exemplo, o Facebook, que elas tenham uma postura de filtragem um pouco melhor, que tenha o banimento, a gente viu no próprio Trump, né, o banimento do Twitter, dele parar, porque daqui a pouco aquela conta dele, principalmente do Trump no período de presidência, ali a gente pode observar que ele usava aquilo praticamente como um diário oficial, né? Daqui a pouco a gente tem a migração dessa rede oficial de informação por parte do Estado para uma rede privada disseminada no Twitter. Então, o presidente ele se manifestava ali no Twitter. Então, por isso que eu acho que tem que ser um debate um pouco mais profundo. E também não acho que a resposta para isso seja, como muitos já defenderam,
a questão da gente colocar o Facebook, quando a gente se cadastra ali, colocar CPF, fazer aquela conta verificada, né, que quando tu manda os teus dados de RG, CPF, e eles dizem que tu é aquela pessoa que tu alega ser. É um debate que está muito em alta, mas não acho que criminalizar seja a resposta. Eu acho que a gente tem que trabalhar um pouco melhor a questão do Estado, cobrar as redes sociais para que elas assumam uma postura de combate à disseminação de desinformação. Não sei se responde, Luciano. O Júlio levantou a mão. Respondesse, até só para me fazer uma pequena intervenção final aqui. É a questão do presidente Lula, né, que ele abordou essa questão agora há pouco, e ele foi muito criticado em vários setores da esquerda, porque na ideia, como ele colocou, a coisa ficou meio vaga, né? Então, eu acho que é importante. Eu também concordo plenamente com o que tu falaste, a questão a mesma coisa que das drogas. Só criminalizar não adianta, não vai resolver o problema. Eu acho que tem que haver uma conscientização, né? Eu acho que desde lá da escola básica até para as coisas realmente fluírem. Mas eu te agradeço, tá, colega? Valeu. Oi, boa noite a todas e todos. Meu nome é Júlio, sou estudante de serviço social. E aí eu tenho eu queria mesmo só problematizar e mesmo potencializar algumas coisas do debate. E assim, eu acho imprescindível a gente trazer esse debate sobre a revolução das redes, né? A gente vive um processo intenso de tecnologização da vida social como um todo, né? E a forma como eu tento perceber a sociedade, né? Sob a lógica desse modo de produção que a gente vive, né? E isso impacta consideravelmente também nessas questões, porque, por exemplo, quando a gente pensa nessa perspectiva, né, que você trouxe, né, da manipulação dos dados, né, do uso e da possibilidade de manipular comportamentos de consumo políticos sociais, eu acho que a definição mais própria que a gente traz para isso é sobre o capitalismo de vigilância, né, sobre esse sistema, né, que a gente vive, esse modo de produção econômico que reverbera também nas nossas relações sociais, né, e ele traz essa perspectiva de cooptar de alguma forma e estar ali de alguma forma vigiando, né, os nossos comportamentos por meio do algoritmo. A gente vê isso muito frequente nas redes sociais. Às vezes a gente está na rede social e a gente vai procurar um determinado produto e a cada momento os algoritmos vão sensibilizando aquela busca e eles vão te oferecendo, né, impulsionando o consumo, né. E é também essa perspectiva. E eu também parto do princípio que diante dessa existência desse capitalismo baseado na mercância dos dados, né? A conscientização do público é imprescindível para que a gente possa proteger a liberdade, né, e a privacidade das pessoas, né? E eu também acredito muito que a partir da educação digital, sei lá, elaboração de algumas normativas que possam falar sobre isso, né? Eu acho também que a gente também deve pensar também em meios de transparências para poder limitar o poder das plataformas. E é todo um conjunto, né? Mas eu parto muito do entendimento central mesmo de que a gente precisa ter essa compreensão de que o modo de produção que a gente vive impacta consideravelmente nessa revolução das redes e que essa questão também de análise do discurso, né, esse discurso que é hegemônico, ele também é forte e ele também é alvo desse sistema, assim, né, correlacionando diante disso. Mas no mais foi tranquilo e é mais só uma potencialização mesmo, tá bom? Excelentes as tuas colocações, Júlio. Até provavelmente tu já deve conhecer, mas eu queria deixar recomendado esse livro. Ele é muito maior do que o cyberpopulismo, que é A Era do Capitalismo de Vigilância, da Shoshana Zuboff. Ele é grande, assim, pessoal, mas assim, quando vocês começam a ler, e eu sei porque tem a Bruna e tem a Luísa que não me deixam mentir, que elas são minhas colegas do CEPED, a gente começa a ler e a gente quer ler cada vez mais, porque é chocante tu perceber como informações básicas, que assim, ó, o meu comportamento nas redes sociais, como isso dá munição para que seja usada nesse capitalismo de vigilância. Daqui a pouco a gente se sente até um produto, e eu digo isso porque eu me senti, sabe, um pedaço de carne exposto ali, porque usam os meus dados, usam o meu comportamento para esse daqui, A Era do Capitalismo de Vigilância. Não sei se vocês conseguem ver. E, assim, ela fala do superávit comportamental, de como isso influencia. Ela
trata até dentro do livro a questão daquele joguinho, o Pokémon Go, que teve algum tempo atrás. Eu lembro que eu não joguei ele porque pedi acesso à câmera. Eu sempre tive muito medo de liberar o meu acesso à câmera para qualquer aplicativo. Daqui a pouco eu não sei se ele está me filmando quando eu não estou usando o aplicativo. E isso acontece até mesmo com aplicativos de banco, que usam reconhecimento facial. Então, é bastante problemática essa questão. Ela trabalha do Pokémon GO e ela fala que as pessoas, assim, elas ficam tão cegas com aquele benefício do joguinho, elas começam a produzir muito comportamento, e esse comportamento, que ali ele vai modular, né, o funcionamento dos algoritmos para criar aquela bolha informacional em que a gente está inserido, e ela vai vender para grandes corporações. E a gente não fica sabendo disso. Então, é por isso que eu digo, o ensino, a educação, o senso crítico acima de tudo, porque a gente desconfiar e de procurar alguns outros meios pelos quais a gente possa nos informar e conhecer um pouco melhor, a gente já fica com um pé um pouco atrás. Eu não digo daqui a pouco que eu vou cancelar todas as minhas redes sociais e vou viver no mato, sabe? Não duvidem se algum dia vocês ficarem sabendo que eu fiz isso, mas não acho que seja a resposta também, porque a gente depende disso para trabalhar. Como eu falei ali das questões de cibersegurança, para quem é advogado, as invasões do TJ, daqui a pouco eu preciso, por exemplo, para conversar com os meus avós, que são lá de Pelotas, e eu não vejo por causa da pandemia, não tem como a gente fugir muito disso. Então, o que a gente pode fazer por nós mesmos e por aquelas pessoas que estão mais próximas a gente é desenvolver um senso crítico, compreender de que forma vai ser usado, não deixar totalmente de usar, mas ter parcimônia, ter paciência, ter um pouco mais de tranquilidade, não reagir que nem o Luciano falou ali, que ele mesmo compartilhou alguma notícia daqui a pouco com desinformação, da gente parar um pouquinho, pensar e ver se é essa situação mesmo, se eu preciso mesmo usar esse aplicativo, se eu preciso mesmo fornecer o meu CPF daqui a pouco, né, para adquirir um determinado serviço, ou até mesmo na farmácia. Quem aqui não vai numa farmácia e dá o CPF para conseguir desconto? Então, é da gente compreender. Para que a farmácia quer o meu CPF? Para quê? Sabe? Se questionar, ter esse senso crítico mesmo. Por falar em farmácia, abriu da minha colega, Farmácias Reunidas aqui em São Borja. Vou Olha o merchan, Luciano. Amigos são para essas coisas. Mais alguém quer perguntar ou fazer um comentário, uma reflexão? Eu gostei, Adriano, quando falaste sobre os Estados Unidos, né? As questões daquilo que o Trump usou por muito tempo. É mera semelhança com o Brasil, com o nosso atual presidente? Na verdade, isso é uma tendência, né, Luciano? Dá para se dizer que essa questão de contratar empresas privadas para que tomem conta desse superávit comportamental e redirecionem as publicações e propaganda para isso, ela foi uma tendência que é trabalhada no livro Engenheiros do Caos, do Juliano Dempoli, que a gente vai ver, isso vem de muito tempo, muito antes de 2016, muito antes de Trump e Bolsonaro, por exemplo, isso já vem sendo construído e já vem sendo desenvolvido. Acho que ano passado eu apresentei um trabalho aqui na UFSM que fala sobre essas questões de desinformação. Se a gente for ver, a máquina de propaganda da Segunda Guerra Mundial, ela teve um caráter essencial na guerra, tá? Porque o que acontece? Alguns de vocês, e Luciano, tu que é da história, tu vai poder me dizer um pouco melhor. Vocês nunca ouviram falar da questão do super exército americano? Que eles falsificavam fotos, né? Digamos assim, eles faziam uma montagem, óbvio que naquela época era do jeito deles, né? De soldados levantando um blindado. O blindado era inflável, mas na foto parecia que era real. Então, essa questão de recortes da realidade, de direcionamento de conteúdo, assim, ela existe. É a mentira. A mentira, ela existe desde que o mundo é mundo, desde que
se tem a palavra falada, né? Então, isso é um desenvolvimento, não sei se alguém da publicidade e propaganda que também, eles estudam muito essa questão dos recortes da realidade, né, daquele contexto, assim. Roselaine, tá com a mão levantada, pode falar. Eu acho que a gente nem precisa ir muito longe, só um comentário rápido. A gente nem precisa ir muito longe. Eu acredito que quando a gente pensa o processo ditatorial no Brasil, e a gente viu muito isso, né? Que a gente tinha uma única mídia que elaborava um discurso que era hegemônico, né? E que passava essa ideia de tranquilidade, né? E eu acho que, como você falou, essa questão das fake news, né, esse processo mesmo de desinformação, ela é uma tendência e ela é um projeto de poder e político, né? Enfim. Eu não. Boa noite a todos, todas, todes. Eu não consegui ouvir o início da tua fala, e pode ser que eu esteja repetindo algo que tu já tenha colocado. Mas eu percebi aqui toda uma preocupação com essa questão do capital e o nosso uso, né? E o uso dos nossos acessos em rede em relação ao capital. E eu tenho uma preocupação por participar, por vivenciar das mortes que ocorrem em detrimento dos ataques em rede, né? Então, a gente teve, há 15 dias atrás, a morte do menino Lucas Santos, né? Não sei se tu acompanhou. Ele, um menino que nunca tinha, não se assumia gay para a família, ou se assumia para a mãe, mas não se assumia socialmente. E ele fez um vídeo, que eu nem sei, porque eu não tenho essas mídias, não gosto, não tenho tempo para isso. Ele fez um vídeo e postou. Eu sei que não foi no TikTok, foi em algum outro tipo de plataforma que eu desconheço. E dali uma hora, ele teve muitas... a repercussão que ele achava, né? Eu penso, como professora, como adolescente, que supostamente ele achou que, enfim, seria elogiado, seria, né? Não sei se elogio é a palavra certa, mas que ele seria, essa denotação, ela seria positiva, foi extremamente agressora, extremamente agressiva e extremamente violadora o posicionamento das pessoas, e que, em geral, não foram adolescentes que se manifestaram, e que 2 horas depois ele cometeu suicídio, né, dentro do próprio quarto. Assim, eu tive a oportunidade de ver um vídeo da mãe dele, porque tem um deputado que entrou com uma lei que se chama Lei Lucas Santos, em função dessas... Eu não entendo nada dessa área, assim, além de tentar ver ou postar alguma coisa que me interesse. E sobre essa regulação dos espaços da rede, etc. Então, eu tenho uma certa preocupação, assim, com esse espaço. Acho que ele é importante, acho que a gente não muda mais a nossa vida em função disso, né? Eu acho que a gente tem o acesso às redes via internet, para mim, elas é um marco temporal, né? Que muda a forma, mas também tem essa força de executar as pessoas, né? Ou de forma direta, como foi o caso do Lucas, ou de forma indireta, né? A gente tem casos de mulheres também, né? Agora a gente não tem ouvido muitos relatos, porque eu acho que, principalmente no Rio Grande do Sul, a polícia de casos cibernéticos tem sido bem ágil nesse sentido, mas a gente, até antes da pandemia, tinha muitos casos de mulheres, enfim, com seus corpos expostos, em que uma mera foto para alguém que ela supostamente tinha alguma relação viralizava, né, enfim, e isso maltratou e, de certa forma, puniu muitas mulheres que não foram a óbito, mas que tiveram
né, a sua condição psicológica, psíquica afetada. Então, queria um pouco que tu pudesse dialogar nesse âmbito, né? Se tu já fizesse isso, me desculpa, porque eu me atrasei, mas é isso. Minha preocupação, ela gira em torno dessa condição. Outra coisa também que a mim, eu não tenho, por exemplo, TikTok, mas eu vejo no Instagram que as pessoas replicam, né? Gente, eu fico pensando como é que as pessoas podem ter, me desculpem, mas né? Às vezes tem cada coisa assim banal, né? Tem cada banalidade que eu penso, gente, por que as pessoas não param para ler um livro, quem sabe, né? Quem sabe abrir essa mídia para tentar até entender o que ela está fazendo naquele espaço, né? Então, acho que isso também, parece que a gente vive uma cultura da mesmice, uma cultura do nada, né? Uma cultura do vazio, né? Quer dizer, eu só exponho uma imagem e aí o que ela está dizendo ou que as informações que ela vai me passar, eu não considero, né? Estou dizendo eu no sentido dos sujeitos que assistem ou publicizam. Né? É isso. Obrigada. Foi perfeita a tua colocação, Roselaine. Eu não me aprofundei em nenhuma dessas questões, porque elas se enquadram, digamos assim, no discurso de ódio, né? O que eu percebo é que muitas vezes as pessoas acreditam, que por estar atrás de uma tela de celular, atrás de uma tela de computador, elas podem falar qualquer coisa. Principalmente porque elas acham que aquela outra pessoa ali, ela não é uma pessoa. Eu percebo isso como uma despersonalização. Então, as pessoas falam aquilo ali sem passar por um filtro, né? Porque eu penso assim, se essas pessoas se questionassem, antes de eu falar, de chegar e falar assim, se essa pessoa estivesse, por exemplo, se a Roselaine estivesse aqui e eu xingo ela na internet, será que se ela estivesse pessoalmente na minha frente, eu diria essas mesmas coisas? Muito provavelmente não, né? É o que eles chamam do troll da internet, aquela pessoa que vai lá para polemizar, para simplesmente destilar o veneno dela na rede. Então, a gente tem, inclusive, eu estou combinando com a professora Jaqueline da gente fazer uma palestra sobre os crimes cibernéticos, porque a gente pensa assim, não tem punição para essas pessoas que vão lá, o menino mesmo, ele se suicidou, a gente não sabe as condições psicológicas que a pessoa que está ali na internet, ela tá vivendo na realidade dela. Mas ele passava postando vídeo de gracinha, passava postando. Gente, isso é um recorte da realidade. Eu não vou postar uma foto triste no meu Instagram. Se vocês olharem no meu Instagram, nas minhas redes sociais, só tem foto feliz, só tem foto arrumada, só tem foto... Mas nem todo dia eu tô assim, nem todo dia eu tô bem, nem todo dia, sabe? Então, é um recorte da realidade, ainda daquelas pessoas que são influenciadoras digitais. A gente não pode pensar que a vida da pessoa é um mar de rosas. É um recorte da realidade, mas ainda assim é uma pessoa. Eu não posso simplesmente me dar o luxo de ir ali e destilar o meu ódio diante daquilo ali. Não, porque isso vai ter implicações, sim. E a gente pensa assim, mas eu vou lá e deleto o meu comentário. Não é bem assim, gente. Tá na internet, a gente tem como recuperar, tá? A gente tem como recuperar, como ter acesso a isso. Tudo que a gente faz na internet deixa marcas, deixa um rastro. Então, a gente não pode ter essa pretensão de que vai ser difícil punir ou de que vai ser difícil chegar a um culpado. A gente tem essas questões das contas falsas, né, dos conhecidos fakes, mas a gente tem meio, sim. Inclusive, a Polícia Federal do nosso país é uma das mais desenvolvidas. Eles têm meios pelos quais chegarem a essas pessoas, né, ainda que seja uma conta fake. O Moro que eu diga, né? Exato, a gente tem vários exemplos aí que a gente conseguiu, que a Polícia Federal conseguiu recuperar conversas, conseguiu recuperar senhas. A Roselaine também falou da questão de mulheres sendo vítimas, que é da porn revenge, que é a pornografia da vingança. A Rafaela Blaski, que está no programa de pós-graduação de políticas públicas, ela escreveu o trabalho dela, o trabalho da conclusão de curso sobre pornografia da vingança. Então, a gente tem leis atualmente que protegem essa questão da exposição nas redes sociais, né? E, às vezes, tu manda na confiança e a gente fala assim, mas mandou porque quis. Não é assim. Qualquer pessoa está sujeita, às vezes,
Tem a filha do Renato Portaluppi, por exemplo, que ela não mandou um nude, ela pôs silicone, ela tirou foto dos seios dela sem o sutiã, e ela tinha nudes no celular dela, porque ela mandou para o cirurgião para ver se a cicatrização dos pontos estava indo bem. Invadiram o celular dela e tiveram acesso a essas fotos. Então, aquela coisa assim. A lei Caroline Dickmann, né? Tem uma lei, a Caroline Dickmann agora. Isso. Então, assim, a gente tem meios de punir. E aquela coisa de ter o senso crítico. Eu diria isso para essa pessoa, se ela estivesse aqui na minha frente? Não diria. Então, sabe, eu gostaria de ouvir isso de alguém que eu nem conheço, que eu nunca vi na minha vida. Não gostaria. Então, por que eu vou falar? Ou então, por que eu vou sair mostrando a foto da pessoa que foi, né, no caso de mandar, foi enviada para mim em confiança? Por que vai fazer isso? Vocês entendem? Então, a punição, ela existe. Nesse caso, muitas vezes não diminui o acontecimento, né? Mas a pessoa pode ser punida. Então, é algo que está passível de punição. Eu vi que a Estela mandou um questionamento. Quando falamos em fake news, me pergunto, será que as pessoas já não estão agindo conscientemente? O que é necessário para sensibilizar de fato essas pessoas? Às vezes vemos que fake news são utilizadas, inclusive, como estratégia de comunicação nas redes. Exemplo próprio do próprio cenário político eleitoral. Exato, a gente tem a questão da banalização dessas informações na internet, da banalização daquilo que afeta o outro. E sim, Stella, eu vejo como uma estratégia política o uso da desinformação, porque como tudo pode ser um recorte, aquela desinformação que eu dissemino, daqui a pouco eu posso pegar e dizer, não, isso é falso, eu jamais disse isso. E daí vai ter gente que vai ter essa ideia de que tem a desinformação, de que tem a notícia falsa, de que tem um recorte e às vezes a mudança daquilo que foi dito, o contexto em que aquilo aconteceu, e a pessoa, ela falou de fato aquilo, ela falou uma mentira, ela propagou desinformação, e ela vai se usar disso como uma desculpa. Não, eu jamais falei isso. Foi um recorte da grande mídia, foi um recorte da rede social, vocês não viram o meu ponto de vista, vocês têm que perceber que não foi bem assim. Então, sim, eu vejo como uma estratégia política, como um discurso político também. A senhora está com o microfone fechado. Esqueci que tinha desligado para andar ruim. O Edmar falou bem no início, lá quando você começou a falar, né, ele escreveu, na minha opinião, não sei se você localizou, Edmar, alta tecnologia, mas desinformação, que é um pouco que foi falado agora, né, a Estela falou, né, e você também, é igual alienação da população em prol de uma determinada classe econômica, né, política econômica, acho que é bem isso mesmo. A gente pensar aquilo de que, como eu falei bem lá no começo, né, Edmar, de que a história ela é contada pelas classes dominantes. Assim como esses dias, eu não sei se o Yura estava aqui, mas eu percebi que ele estava bem no começo da palestra, o Yura nos falou da questão de chamar índio de índio, né? Por que é errado? Porque a gente sempre tem essa perspectiva da classe dominante contando a história, e a alta tecnologia, ela se dá num contexto de que ela é desenvolvida por elites, e ela vai ser bem conhecida por essas elites, por pessoas que têm acesso à informação, por pessoas que já têm uma carga cultural então, muito maior. Então, eles se aproveitam dessa dificuldade de acesso de pessoas da população em geral para se aproveitar numa propaganda de alienação, muitas vezes, né? Exato, são as estratégias, né, como falou, estratégias políticas, né, nesse caso dessa desinformação. Quanto mais a população estiver desinformada ou perdida, ou sem até a educação, que a gente fala, né, sem essa educação, ela facilita, né, para outros planos, né, do governo
porque até não só disseminar essas informações, mas como falar, né, coisas absurdas, como a gente ouve do nosso presidente e de outros, né, que estão em cargos políticos, e aí a gente fica tão preocupado, e aí vai olhar essas notícias, né, para quem olha, e para ver os comentários, enquanto já está acontecendo outras coisas, principalmente no cenário político ali, como a gente diz, onde estão a formulação de leis, né, no legislativo, também no judiciário, né. Então, quando está se pensando em algo ali, se discutindo ainda aquilo que foi falado como um absurdo, uma vergonha, tudo que possa se imaginar, já está acontecendo outras coisas, né? Então, ela é, como a gente fala, aquela palavra meio ditada, uma cortina de fumaça, né? Para a gente ficar perdido nesse emaranhado, nessa fumaça aí, nessas coisas que estão sendo colocadas, né? Então, é uma estratégia. Você falou em guerra, né? As guerras utilizaram muito, continuam utilizando, né, essa desinformação em vários países, né? A gente, quem lê não só história, mas outros livros, a gente vê que isso é uma grande estratégia. Infelizmente, as pessoas ficarem desinformadas para não estar reivindicando ou estabelecendo esse senso crítico, né, que você fala, né, reivindicando ou pedindo mudanças, ou não aceitando, né? Então as pessoas acabam aceitando como uma verdade, né? Aquilo também que Michel Foucault fala aqui para os estudiosos, né, de Michel Foucault, mas as verdades que são contadas numa determinada época, né, num determinado período, e que elas vão se tornar verdades, né, porque elas se tornam repetitivas, né? Repetitivas, várias vezes, se a gente tinha em tempos passados que as pessoas ficavam falando, como a gente diz, né, de boca em boca, ou por panfletos, jornais, hoje nós temos mais um canal, né, de informação, que são essas redes sociais, então é uma forma, né, de estar disseminando mesmo, né, essa desinformação, mas realmente é uma estratégia muito forte, né? O Júlio muito forte, né, de persuasão, de domínio, né, sobre uma população. O Júlio escreveu, né? O Júlio colocou ali que a ideologia de uma época é a ideologia da classe dominante. A história oficial de uma época será contada assim pela classe dominante, fazendo de tudo para modificar os fatos históricos para apagar a verdade. Isso. Não pode até falar. Já dizia Marx, isso, o Júlio lê bastante. Já dizia Marx, e outros autores, mas muito bem, né? Ele lê também bastante. Conheço o Júlio. Bem lembrado, né? Mas alguém, pessoal, quer falar, comentar sobre as fake news, a questão da política? O que é muito são da área da ciência política? Lá vou eu de novo, brasileiro nato, se eu não morro, eu mato essa desinformação. Professora, hoje eu estava na aula que eu estava de história com meus alunos lá na escola e nós estávamos falando da questão da violência, né? E ela estava me dizendo que, segundo a avó dela, e eu vou, na época da ditadura militar existia muito mais segurança. E as coisas, aí eu disse assim, mas meu anjo, as questões eram muito bem filtradas, né? Tu não tinha condição, porque eu vivi uma boa parte dessa época. Então eu convivi. As questões, a violência era um pouco diferente que hoje. Aqui na fronteira, por exemplo, a violência, as discussões acabavam diferentes também, né? E tem vários tipos de agressões, de violência, aquilo que a professora colocou na sua cadeira lá, professora. A violência, ela tem várias facetas, né? Então, mas aí, quando tem esse filtro, né? Aí eu dei o exemplo lá do Saddam Hussein, que ele era um ditador e tinha 100% de voto. Tinha um cara com uma metralhadora ao lado e se não votasse... Então, a gente tem que ter... A questão não pode ser como partidária dentro da sala de aula. Os meus alunos que estão aí, elas sabem bem. Eu eu posso influenciar pelo que a gente mostra, né, como historiador. Porque a gente não tem como
explicar uma coisa assim. Antigamente, quando eu estudava história, era o dia 7 de setembro, foi o dia da independência do Brasil. Tá, mas assim, por que foi que o Brasil se tornou independente? O que foi que levou a revolução, que dizem uns, eu digo movimento de elite, por que os farrapos se revoltam com o poder central? Tudo tem um motivo. Então, nesse caminho, né, que a gente vai trilhando, e tem várias tentativas, né, a gente de sonegar as informações para os nossos alunos, porque segundo se a gente seguir a cartilha principalmente quando os partidos de direita, né, porque daí o de esquerda tu pode falar mal dele que ele aceita, né? Tanto que olha, que hábito de linguagem. O PT foi governo por 12 anos, os outros dois, aqueles da Dilma, que não deixaram governar. Mas as coisas são dessa forma. Falavam, criticavam e a coisa andava no seu curso normal. Hoje a gente não tem até um perigo, porque aqui eu já vi, dentro da universidade, pessoas que não compactavam ou não tinham a mesma ideia política, que vinham lá para fazer a denúncia lá, que tem a Unipampa tem A ouvidoria? A ouvidoria, né? Então, até hoje a gente tem isso. Mas isso que dentro da universidade as coisas não são nem perto do fake news, isso que a gente está tratando, né? Das questões da desinformação, né? Sim. Então, é uma problemática muito que é legal a gente discutir. Sim, isso que você traz, lembrou mesmo que eu comentei na disciplina e sempre comento, que as pessoas dizem que na ditadura era bom, mas eu digo assim, eu vivi no interior, né, na fronteira também, Jaguarão, criança, adolescente, né, como se diz, mas a ditadura não chegava nesses lugares. Como eu digo, não chegava porque a gente só tinha um rádio, muito pouco TV, que era a Globo, SBT nem tinha naquela época, né, muito pouco, né, e quando eu era criança ainda morava no interior, então o rádio era só para algumas notícias, alguns horários, então a gente nem tinha isso, né, assim, de dizer da violência, aparecer, ver aquilo, né, de fato, porque era invisibilizado mesmo, né. Então, muita gente não viu, muitas coisas não se via porque eram mascaradas mesmo, mas aconteciam, principalmente nos grandes centros, né, além das perseguições, mortes, né. Talvez eu não tenha visto também porque não convivia no mesmo lugar, era criança, depois adolescente, mas também a forma que era nos repassado, né? Mas a gente não tinha informação, né, como se tem hoje, né? Embora tenha uma desinformação também, né? A Deise colocou aqui que em São Borja chegou, né? Mas essas perseguições, como tinha Rio, São Paulo, outros estados, né? Nas capitais, principalmente, que se tem fatos históricos, a gente viu muito pouco no interior, né? Principalmente cidades pequenas e quem estava no interior. Professora, eu não me lembro se foi aqui ou em Itaqui que teve uma espécie de um campo de concentração com os arames armados, e as pessoas ficavam lá no meio. Foram presos, aqui. A Deise deve saber mais que ela. A Deise vai falar agora, vamos ver, Deise. Boa noite, obrigada pelas falas, pelas contribuições, nossa, muito, muito rico, né? Cada vez que a gente participa de uma fala dessas é uma riqueza, assim. Não, professora, eu queria só colocar em relação a essa questão da como chegou em São Borja. Quando eu fui fazer minha monografia pela Urcamp, no tempo da Urcamp, né? Porque sou do século passado, eu sempre digo isso. E aí eu fui fazer minha monografia, e aí eu fui para a Câmara Municipal, onde tem as atas da Câmara, que é uma riqueza imensa, que a gente está perdendo muito. E aí nós temos ali relatos de momentos que a polícia ficava dentro da sessão da Câmara, né? E tem relatos também de algumas pessoas que viviam presas, tipo assim, a polícia largava, né? Ele terminava de botar o pé para fora e o exército prendia. Então, tem relatos ali na Câmara, né, na 74, 76, que eu andei pesquisando, e aí, então, a gente vê, assim, que a gente pensa que não chegou, né, mas chegou. Só que, como a senhora falou, e a
ela falou também que a gente, naquele período, hoje as coisas são muito mais abertas, todo mundo tem acesso. Então, era muito mais difícil de ter acesso. Isso era tudo muito limitado para se saber. E tem muita coisa para se descobrir. Eu sempre digo para meus alunos história da ditadura, por exemplo, tem muita coisa para chegar para nós ainda, está muito novo. Agora é pouco tempo. Então, muita coisa não vai ser revelado agora. Vai ser revelado muito tempo depois, assim como o nazismo foi. Então, eu penso que muita coisa ainda vai ser descoberta debaixo desse tapete, né? Então, a gente vê, assim, que muitas pessoas foram torturadas, foram tratadas, como eu digo ali, se a gente vai dar visões hoje, que hoje está muito polarizado essas questões, eu vejo, assim, que se tu vai falar uma coisa que não é da visão, vamos dizer, que é determinado pela elite, alguma coisa assim, tu é comunista. Não, tu é comunista, né? Hoje está tudo assim, né? Tudo que tu falar diferente, tu já é taxado como comunista. Então, eu sempre fico muito preocupada como professora de história. Eu acho que os professores, nós todos, sempre nos preocupamos também. Eu tenho muito preocupação nesse retrocesso, né? Retroceder em certas ações com falta de ética, com falta de informação. Quanto mais nós temos rede de informação, menos conhecimento as pessoas estão tendo. Como a senhora falou, né? Onde estão, assim, o que fazem nesses momentos que não lê um livro? Toda a tua bibliografia aí que tu falaste, eu anotei tudo, né? Eu vou buscar, eu acho assim que a gente tem que estar sempre buscando, lendo. Eu sei que não dá muito tempo, às vezes, mas eu sempre procuro, né, ir atrás desses materiais. Então, obrigada pela contribuição. Nossa, aprendi muito, né? Obrigada por trazer para nós, professora Jaqueline, né? Essa moça aí maravilhosa que falaste muito bem, nos ajudou muito. Obrigada aos colegas que estão aqui nos acolhendo, né, nessa turma. Muito obrigada, prof, pela oportunidade. Obrigado, Deise, pelas palavras. Né? A Deise também é historiadora, né, professora na escola, assim como o Luciano, né? São colegas, não na mesma escola, né, mas são colegas da educação. Somos os que têm que explicar o que os outros fazem, né? Ah, isso, é o que os outros fazem. Eu estava, não sei se tem mais alguém aqui que é historiador, né? Eu conheço os dois. A Roselaine é educadora, né? Na pedagogia, pelo que eu lembro. Pedagogia e educação física, a Roselaine já não lembro Educação bem. física. Educação física, mas mestrado em educação, né? Parabéns pelo dia do educador físico. Obrigada. Hoje, né, professor? Parabéns. Parabéns, eu também não tinha visto. Desculpa. Sobre esse daí, Roselaine. O Desinformemos, que eu sempre gosto de falar, vou até escrever, é um site, um periódico de notícias. Eu já não estava tentando ver aqui se é da Colômbia ou do México. Desinformemos. Escrevi aqui. Baseado num poeta uruguaio, o Benedetti, né, que vai falar sobre essa questão da desinformação, né, mas não só ele, mas esse jornal, né, ele busca fazer que as pessoas se desinformem para se informar, né, e eu que sou muito do des, né, que eu uso muito os des, mas é bem interessante essa palavra, eu gosto às vezes de usar, mas existe tem no site, é um jornal, né, se vocês procurarem na internet, mas essa palavra, e desse poeta, até eu busquei, ele é Mário Benedetti, né? Está em espanhol, que eu não sei ler muito, mas vou tentar traduzir, que eu estou lendo. O nome de Desinformemos-nos pedimos emprestado ao grande poeta e lutador uruguaio Mário Benedetti. Se trata de um poema que, com humor e ironia, desenhava o mundo da informação de acima, né, para concluir com um verso que nos dá sentido e horizonte, né? Então, essa questão que nos dá um sentido e horizonte, né? Para a gente olhar, né, desde cima, mas de uma forma mais ampla, né? Mas para nos dar um sentido e um horizonte, né? Para isso que está acontecendo, né? No nosso tempo, também, que eu gosto de dizer, o tempo presente, né? Mas que aí também tem o tempo passado, né? Que a história tenta explicar, né? Nossos colegas, mas que a gente consiga, né, também se desinformar, como se diz, desinformemos-nos, né, em espanhol, né, para ficarmos mais esclarecidos, né, para ter um horizonte, ter um sentido para o nosso horizonte, né. Então, é muito, para quem quiser ler também, procurar na internet depois, mais do Mário Benedetti,
é bem interessante, né, essa poesia. Eu vou escrever o nome dele aqui. Alguém quer falar, pessoal, ainda que nós estamos chegando ao final? Alguma reflexão? Algum comentário? Ninguém mais quer falar? Sim. Então, eu vou agradecendo a Indres, né, por ela ter feito hoje a explanação, né, que é dentro de uma aula, mas também a gente fez aberto com outros convidados, né, tem os colegas do mestrado, ela falou que tem os pais, eu não sei quem são, né, mas agradecer pela presença aqui, né, dos pais, é muito bom, né, minha filha. Vão receber também um certificado de participação, de ter assistido a Indres Araújo, a filha, isso é muito importante, muito legal também, assim, de um dia para ter participado de uma palestra de uma filha, né, ou de um filho, né, fiquei pensando, né, que eu vi um outro que tinha, acho que meu sobrenome, né, Derek, não sei se é até o irmão. Não. É o meu irmão. Eu tô com uma plateia aqui da família, tenho a minha tia assistindo com os meus avós lá em Pelotas. Ah, também. Meus pais que estão com o meu namorado na sala e o meu irmão e minha cunhada que me assistem lá de Carlos Barbosa na Serra. Idrisa, eu gostei tanto da tua desenvoltura que eu acho que eu te contrataria para te defender no tribunal. Vamos ver, você passa a proposta de honorário. Luciano, agora tu pode perguntar para o meu pai. Não, acho que ele não vai se manifestar agora, mas a origem do meu nome, Luciano gosta muito. Eu tenho uma dúvida desde o primeiro dia que eu vi o nome dela. Eu digo assim, o pai dessa menina deveria gostar do Jimi Hendrix. Então ele fez na minha opinião, se o pai puder responder se é, em seguida eu falo para ela. Acho que ele não vai se manifestar. Não. Por enquanto, não. Ó, tem a tia e a avó de Pelotas, né? A avó de Pelotas, a Arlete, respondeu. Que bom, toda a família aqui assistindo, né? Também, nossos colegas, né? Também aqui assistindo, né? Do campus, da universidade. Também tem os colegas, né? Da UFSM, né? Que você falou. Então, agradecer a participação de todas e todos, né? Também os colegas estão colocando ali da palestra, lembrando que foi passada a lista de presença, né? Presença, mas também que vai ter certificação